Bom dia, thanks God every day. De hoje vamos encaminhar aqui para algumas pessoas para o Instagram nos ajudar, né? Bom, vamos lá. Na palavra de hoje vamos falar sobre um assunto muito importante. Que bom que estamos aqui. Vamos falar hoje sobre nossa relação com a comida e com a bebida, né? Então vamos lá nos alimentar primeiro da palavra, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, e outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Nós estamos em Filipenses 4:4. Que a vossa bondade seja conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo. Não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, bom dia Maria. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. Bom dia. Palavra de Deus mais atual do que nunca, né? Impressionante. Como que Deus fala conosco de uma forma tão poderosa, numa palavra que foi dita tantos anos atrás, né? Hoje nós temos uma conversa muito séria, assim, para tratar. Nós vamos falar hoje sobre a nossa relação. Bom dia, amiga. A nossa relação com a comida, a nossa relação com a bebida. A minha luzinha apagou aqui. Voltou, olha só. Pronto. Vamos falar sobre isso hoje, né? Então, a pergunta que eu faço logo no início, assim, pra gente poder pensar um pouco será que existe como nós temos vida plena, vida em abundância, essa vida, né, que Jesus veio para isso, né? Vim para que tenham vida e vida em abundância. Existe vida plena e vida abundante tendo sobrepeso ou até mesmo obesidade? Acho que não, né? Então, na verdade, nós temos todas as áreas da nossa vida e nós temos o direito, né, trazido por Jesus na cruz, pela obra da cruz, pela obra consumada, direito à vida plena em todas as áreas. Nós podemos listar 12 áreas: a emocional, conjugal, financeira, profissional e desenvolvimento pessoal, muitas. Mas tem uma área que a gente vai falar sobre ela hoje, que é a área do corpo, a saúde do corpo, e nós vamos tocar sobre excesso de peso e obesidade. E não combina o excesso de peso, muito menos a obesidade, não combina com a vida plena. Então você pega a vida plena que Jesus trouxe para nós e compara com um corpo acima do peso, não existe compatibilidade. Como a obra já é consumada, o que nós podemos fazer é ajustar o peso, porque a obra está pronta. A vida plena ela já existe, já é minha e sua, então nós precisamos ajustar o lado de cá, que é o lado da nossa relação com a comida. Falei no início, nós vamos falar hoje sobre relação com comida e bebida, porque as pessoas elas gostam de separar isso, como se fossem questões totalmente diferentes, e quem come muito olha para, por exemplo, um alcoólatra, ou mesmo que não seja alcoólatra, mas é aquela pessoa que tem muito costume de beber, vamos dizer assim, que bebe todos os dias, quem come muito às vezes tem coragem de julgar quem bebe muito. E na verdade é tudo a mesma coisa, só vai mudar que um é um alimento sólido e o outro é um alimento líquido, mas a dor que está por trás normalmente é a mesma. E é isso, nós vamos falar sobre isso aqui hoje. Hoje nós não estamos aqui, aliás, dia nenhum nós estamos aqui para julgar ninguém, muito pelo contrário. O que é que nós buscamos aqui? Não é julgar, muito menos julgar a gente mesmo. Nós estamos querendo uma vida mais leve, né? Uma vida plena, uma vida em abundância. Então não tem nada a ver com julgamento, tem a ver com autoconhecimento. O que nós vamos falar muito aqui hoje é isso, né? O que essa informação traz para mim? Qual é essa informação? Por que eu tenho necessidade de comer muito ou de beber muito? Por que tudo eu estou resolvendo na boca? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, né? E essa questão de julgamento é muito comum. O ser humano ele gosta muito de olhar os atos do outro e julgar o outro. Mas isso é tão terrível, né? A palavra de Deus inclusive fala: a mesma medida com que julgares será julgado. Então muitas pessoas não têm paz
Por quê? Porque por causa do auto-julgamento. Mas de onde que vem esse auto-julgamento? Na maioria das vezes vem de julgar o outro. Então, como eu fico o tempo todo olhando para os outros e julgando os outros, automaticamente isso volta para mim e eu começo a me julgar também. E esse julgamento ele é terrível, porque traz uma falta de paz. A pessoa vive de uma forma ruim e, o pior, não vai resolver a situação. Todas as vezes que eu fico me julgando, eu só aumento o sofrimento, mas hora nenhuma isso resolve o meu sofrimento. Sabe o que acontece muito com pessoas que ou comem ou bebem demais? Nós estamos dizendo aqui que é praticamente a mesma coisa, comer demais, beber demais, está resolvendo da mesma forma os mesmos problemas, né? Então, quando eu estou julgando o outro, automaticamente eu me julgo também, aí acontece uma coisa muito ruim e muito comum. Eu começo a fazer as coisas escondidas. É como se estivesse escondendo de mim mesma. Então, por exemplo, se eu quero beber mais, eu bebo escondido. Se eu quero comer mais, eu como escondido. Quantas pessoas comem escondido dos outros? Para quê? Para diminuir o julgamento. Mas esse julgamento, na maioria das vezes, ele está dentro de nós mesmos. Nós não entendemos o que está acontecendo conosco, nós sabemos que nós estamos respondendo errado, que nós estamos fazendo alguma coisa que não é legal, e isso me faz esconder de mim mesma a questão. E nada alivia. Muito pelo contrário. Eu ainda começo a me tratar como se eu fosse uma bandida, né? Fazendo as coisas erradas. escondendo cerveja, escondendo comida, né? Eu conheci uma pessoa que escondia comida debaixo da cama, muito engraçado, né? É engraçado, mas na verdade não é engraçado, né? É um sofrimento, porque isso está mostrando o sofrimento que a pessoa está, né? E na verdade ela está escondendo dela mesma, né? Então a pergunta que nós precisamos fazer é: o que esse comportamento traz de informação para mim? Bom dia, amiga. O que é essa informação? Qual é essa informação que está vindo para mim sobre o meu destempero com comida e com bebida? Né? Nós estamos falando essa semana muito sobre dar novo significado, né? Nós somos, eu falei, gente, repete, escreve isso bem grande, repete, eu sou uma máquina de fazer novos significados. Eu sou uma máquina de produzir novos significados. Quando eu mudo o significado da palavra, eu estou mudando a minha relação com aquela questão ou com aquela palavra. Bom dia, tá bom, meu amigo? Então, todas as vezes que eu quero mudar o meu resultado, eu posso começar entendendo qual é o significado que aquela palavra tem para mim. E eu sim posso dar um novo significado. Nós falamos que a maioria, agora eu vou explicar por que a gente tem essa relação confusa com a comida. É bem interessante. Fica aí, vocês vão gostar de entender a situação, porque quando a gente traz luz, a gente traz solução também, né? Então, a maioria dos significados que nós temos, eles vieram da infância. Principalmente ali pai e mãe, alguns professores, mas mais forte pai e mãe. Então, a nossa relação com a comida, ela foi plantada na primeira infância por pai e por mãe. Nós temos situações bem graves, por exemplo, pessoas que passaram fome na infância. Às vezes não passaram fome, mas passou necessidade. Sabe aquela comida contada? Né? Às vezes 5, 6, 7, 8 filhos. E aí os pais trazem a comida para casa, mas tem que ser bem divididinho e bem, bom dia, e bem contada, porque não tem tanto para todo mundo, são muitos filhos. Então essa experiência, se ela é trazida para a vida adulta, se ela não é resolvida, André, como é que eu não trago isso para a vida adulta? Trazer nós vamos trazer, mas nós precisamos resolver. Nós precisamos deixar a criança na infância e deixar o adulto aqui agora tomar conta das minhas decisões, né? E assim, para consolar um pouco vocês, quem não resolveu as questões de infância, tem muito pouco tempo que eu resolvi a minha criança. A minha criança tinha tantas dores e eu nem sabia, porque eu escondia de mim mesma, né? Então sempre é tempo de tratar essa criança, de deixar a criança bem resolvida na infância. Porque eu posso ter passado fome na infância, eu posso ter passado de dificuldade, falta na infância, não teve abundância, por exemplo, de comida na infância, eu posso ter vivido isso, mas eu não preciso trazer para o dia de hoje. Se hoje eu tenho comida farta, se hoje eu tenho acesso a todas as coisas, se eu quiser comer uma coisa mais cara eu posso comer, se eu quiser comer 2 vezes eu posso comer. Então se a minha vida hoje já não é igual à vida da criança, não tem por que trazer essa criança para cá. Nós precisamos trabalhar, tratar essa criança, e nós tratamos ressignificando. Então a tarefinha de hoje é o seguinte: antes de falar como é que nasce esse negócio, né? Qual é o significado? Espero que vocês tenham feito a tarefa de ontem, tá na live. Qual é o significado que você dá para comida? Quando você fala assim, comida, qual é a palavra que vem? Qual o significado para bebida?
bebida alcoólica. Qual é o significado que você dá para açúcar? O que é açúcar? Açúcar significa para você. Fruta, quando você pensa assim, fruta, qual é o significado, né? Nós já falamos, o significado do dicionário muitas vezes não tem nada a ver com o significado que nós damos, né? E obesidade, o que significa obesidade para você? Depois de você coloca todas essas 5 palavras que eu estou sugerindo, né? Comida, bebida alcoólica, açúcar, frutas e obesidade, e você escreve na frente o que significa para você essas palavras. E aí agora você vai fazer uma pergunta que vale $1 milhão para nossa vida. O significado que eu dou para isso combina com os resultados que eu quero? Por exemplo, eu posso dar um significado, por exemplo, eu posso estar com obesidade e eu olho para essa palavra obesidade e eu falo assim, de família. O que é obesidade? Não, um problema de família. Eu olhar para a obesidade dessa forma vai me fazer ser magra e saudável? Ou vai trazer para mim um vitimismo e vai me deixar no mesmo lugar sem fazer nada? Mas se eu mudo isso, eu falo, não, obesidade, doença, não aceito. Aí você pode reagir diferente ao seu excesso de peso ou à sua obesidade. Então, primeira tarefa, escreve as palavras e o que significa na frente. Olha para o significado que você tem hoje e pergunta, este significado vai me levar para os resultados que eu quero, que combina com essa Andréia de hoje, com essa pessoa de hoje? Se não combina, qual é o significado que combina? E por mais que você não concorde com aquele significado naquela hora, emocionalmente você ainda está ligado ao resultado antigo, ao significado antigo, você coloca e começa a repetir. Nós estamos falando essa semana que nós mudamos através de repetição ou de forte impacto emocional. É muito provável que o significado que nós temos foi de forte impacto emocional. Por exemplo, eu queria comer aquele pão na infância e meu irmão pegou primeiro e eu não comi. Isso para uma criança é muita coisa, forte impacto emocional. E registrou na minha cabeça um significado. Mas hoje eu posso dar um outro significado. É isso que é legal. Isso que é legal, tá na minha mão e na sua mão se nós somos produtores de novos significados, né? Então tá na minha mão e na sua mão. André, você falou que ia falar de onde que vem isso, né? Interessante, a maioria das pessoas são orais. O que é uma pessoa oral? Uma pessoa oral é uma pessoa que costuma resolver tudo na boca. Estou triste, ou eu bebo ou eu como. Estou feliz, ou eu bebo ou eu como. Que angústia que eu tô sentindo hoje, ou eu bebo ou eu como. Não, eu tô numa ansiedade que eu tô jogando pedra na lua, ou eu bebo ou eu como. Fulano me humilhou, fulano me xingou, fulano me desrespeitou, ou eu bebo ou eu como. Então as pessoas orais, acho que já tem gente se identificando aí, né? As pessoas orais, elas têm a tendência de resolver tudo na boca. E onde que nasceu isso? Nasceu lá na primeira infância. Quando mamãe, às vezes tinha muitos filhos, ou então eu era uma filha com uma diferença muito pequena da mais velha, no meu caso, por exemplo, a minha irmã é exatamente 1 ano mais velha do que eu. E nesse momento a mãe tem um problema, na verdade uma bênção e um problema. Como é que você cuida de 2 crianças quase da mesma idade? E aí muitas vezes um chora, o outro chora. Quem é mãe aí sabe, quem tem sobrinho aí também sabe. E nessa hora que um chora, outro chora, o que a mãe faz? Ou põe no peito, se estiver amamentando ainda, ou mete a mamadeira na boca. A criança está querendo sair do berço, mete a mamadeira na boca. A criança está molhada, está querendo ser trocada, porque está agoniada lá, porque está toda de xixi, ou talvez até de cocô. E que a mãe está ocupada correndo atrás ali para dar conta dos mais velhos, mete a mamadeira na boca. Esse comportamento gera na criança um registro. Tudo que eu sinto, mamadeira na boca, peito na boca. Tudo que eu sinto, eu resolvo na boca. E tem uma pequena parte, que é a parte que eu faço parte, que é chamada oral da falta. São pessoas que foram desmamadas de maneira abrupta. Eu fui desmamada sim, por um erro médico, na verdade. Eu tinha ali acho que uns 2 mesinhos de idade, quando a minha mãe conta que ela teve que me desmamar da noite pro dia, porque o médico deu um diagnóstico, que na verdade não era verdade, mas ele deu o diagnóstico e minha mãe, assustada, me tirou o peito da noite pro dia. Então quem é desmamado de forma abrupta, ou quem tudo a mãe resolve entregando a mamadeira ou o peito na boca, se torna uma criança, um adulto oral, que resolve tudo na boca.
Então, na verdade, o que esse adulto, o que eu e você, que somos orais, né? O que nós tentamos resolver? Nós tentamos resolver uma carência. Então não é falta de comida, não é falta de bebida, é uma carência que ficou essa, entre aspas, falta de mãe. Desculpa. Então que falta de mãe é essa? Vamos de novo falar pra gente depois não ficar se acusando, né? Falta de mãe não é porque a mãe errou, falta de mãe não é porque a mãe é ruim, não é porque a mãe nada. É a forma como a criança percebeu. Então como é que essa criança, eu lá com 2, 3 mesinhos de idade, que tinha o peito da mãe, a gente sabe que a amamentação é aquele contato com a mãe perfeito, né? Ali é mais do que o leite, né? E da noite pro dia eu não tenho mais isso. Será que não ficou uma carência? Nós temos mais um colega aqui que é também oral da falta, você também é oral da falta, né? Então essa carência, como é que eu resolvo? Eu vou querer depois, se eu não tiver consciência, eu vou querer resolver ou com comida ou com bebida. Por isso que acontece muito, por exemplo, pessoas que fazem redução no estômago para resolver um problema. Parece que resolveu, né? Só que a falta dela, a carência dela não foi nem tocada. Continua do mesmo jeito. E muitas vezes a pessoa que faz redução de estômago, ela se torna alcoólatra. Por quê? Porque ela continua resolvendo da mesma forma, só que agora não cabe tanta comida dentro, mas a bebida é mais fácil, porque entra e sai. Então não adianta a gente querer passar por cima e não resolver. Nós precisamos resolver. E eu acho que isso é uma bênção, porque na verdade são chances, né? Então, por exemplo, o que significa doença pra mim? Eu falei com vocês, acho que foi antes de ontem. Doença significa pra mim, oral e rígida, muito bem. É a mesma que eu, viu? Vamos conversar e trocar umas figurinhas, que eu também sou oral e rígida. Então o que acontece? Quando a gente o que significa doença para mim? Qual o significado que eu estou instalando em mim? Doença significa oportunidade. Por que oportunidade? Porque a oportunidade é olhar para dentro, é a oportunidade de tirar o véu, é uma oportunidade de tirar a escuridão, de acender uma luz e entender melhor e resolver essa criança. Então hoje, sabendo que eu sou oral, quando dá vontade de fazer alguma coisa errada, né, então o que eu faço? Eu pergunto. O que eu tô precisando ver que eu não vi ainda? Eu tô sentindo falta de quê? Que carência é essa? O que eu tô querendo nesse momento? Eu tô querendo não é comida nem bebida, eu tô querendo o quê? E eu preciso achar essa resposta, né? Para acalmar, né? Essa carência, né? Todos nós temos. Mas o autoconhecimento traz para nós uma lucidez que faz a gente tomar uma decisão mais acertada. Em vez de meter a cara num bolo de chocolate, meter a cara num super sorvete, num excesso sem fim, nós podemos conhecer o que está faltando e ao invés de dar a bebida, ao invés de dar a comida em excesso, nós podemos tomar outras decisões. Eu não estou falando aqui que seja errado nem comer nem beber, tá, gente? Eu não sou do tipo que acha que beber é errado de forma alguma. Inclusive a palavra de Deus diz que não podemos embriagar, mas não fala nada sobre não beber bebida alcoólica. O problema é sempre o excesso. É isso aí, quando a gente tem autoconhecimento, a gente não se cobra tanto, a gente sabe que existe ali uma carênciazinha normal, todo mundo tem carência. E eu olho com naturalidade isso. E o mais interessante, eu paro de julgar os outros. Eu paro de me julgar, inclusive, e eu fico mais tranquila em relação, justamente fazendo essa pergunta. O que essa falta tá querendo trazer para mim? Qual é a informação que eu preciso receber? E aí nós vamos avançando cada vez em águas mais profundas do autoconhecimento. Então todas as vezes que vier aquela agonia, aquela vontade, né? Muitas vezes fala assim, gente, eu não estou com fome, por que eu quero tanto comer? Né, tem alguma informação escondida ali, você faz a pergunta, o que eu preciso enxergar que eu não enxerguei ainda? O que essa fome, entre aspas, tá querendo me mostrar? O que eu preciso ver? O que eu preciso, onde é que está, né, a informação? Começa a fazer perguntas para você através do autoconhecimento, você encontrar esse autocontrole, né, que a Vânia tá falando aí, é isso aí, o autocontrole, quando nós nos conhecemos. Nós não somos perfeitos, nós somos pessoas que estamos evoluindo, né? Então vamos olhar para nós com muita tranquilidade, vamos olhar para nós como pessoas, nós estamos humanos, né? Nós estamos humanos aqui nessa experiência na Terra e nós precisamos nos encontrar, nós precisamos buscar essa informação e nós podemos avançar. E sim, nós vamos avançar, né? E é essa questão, a gente fica satisfeita de uma forma, mas quer buscar comida. Faz a pergunta que você vai encontrar essa resposta, né? Eu estou com fome mesmo? É isso aí, eu estou com fome mesmo? Ou eu estou com fome de quê? Né? Eu estou com fome de quê?
Que fome é essa? Não é fome de comida, mas eu tô com fome de quê, né? É uma informação muito legal. Agora, para você que é oral aí, como eu, para não ficar muito achando que é tudo muito difícil, tem uma coisa muito bacana. O oral tem facilidade na fala. Então a gente fala bem, a gente fala gostoso, a gente fala com coração. Por quê? Porque o oral tem essa característica. Basta você desenvolver, né, essa questão da comunicação, que você vai ser um excelente comunicador, porque é o lado positivo do oral. Nós falamos assim, quando o oral tá bem, né, tá no recurso dele, ele fala bem, ele se comunica bem. E quando o oral tá sofrido, tá na falta dele, e ele começa a descontar tudo na comida, né? Então isso aí é autoconhecimento, isso é muito bacana e nós vamos avançando. E aí a gente tira aquela ideia de que, tipo, tá acima do peso, come demais. E começa a julgar os outros, julgar a gente mesmo, né? Então isso é muito bacana, né? Então a tarefa de hoje é essa, a tarefa de hoje é dar o significado para comida, bebida alcoólica, açúcar, frutas e obesidade. Escreve o que significa para você e depois compara com o que você quer da sua vida, se realmente está combinando. Se não, você coloca outro significado e por repetição você muda o significado daquela palavra, né, para a sua vida, e você sim vai caminhar um pouquinho mais para a vida plena. Esse foi o nosso Thanks God Everyday de hoje. Obrigada pela companhia, obrigada por vocês que estão sempre comigo aqui. Vai ficar gravado no IGTV, no YouTube. E amanhã nós estamos no último dia da semana do Thanks God, onde nós vamos falar, né, um pouco mais sobre o significado, se nós vamos nos transformar em máquinas de produzir novos significados para alcançar essa vida plena que Jesus já pagou, que Jesus já trouxe, já está aí disponível. Basta a gente tirar um pouco do lixo que está ao nosso redor e nós vamos alcançar essa vida plena. Obrigada pela companhia e até amanhã, se Deus quiser.